E aí, gente, vestibulandos de plantão, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Faz muito tempo, né, que eu não dou aula pra vocês. Acho que um mês já, mais ou menos. E, enfim, voltei, né? Essa próxima matéria que a gente vai começar é minha parte, né? Só tô colocando o cronômetro aqui. Pronto. Enfim, mesmos recadinhos de sempre, né? Olha. Primeiro, meu computador tá péssimo. Tô toda hora travando, gente, mas amém. Mas enfim, né, aqui tá o meu e-mail para contato. Quem tá chegando agora, sei lá, não sabe quem eu sou a Letícia. Faço Química Industrial e sou professora de Química aqui do cursinho. Mas vamos lá, porque a matéria de hoje tem muita coisa e não sei nem se vai dar tempo de eu passar tudo que eu queria passar nessa aula. Mas amém. Bom, a gente vai começar a falar agora sobre eletroquímica. Mas antes da gente começar a falar especificamente conceitos de eletroquímica, pilha, eletrólise e toda essa parte, a gente precisa relembrar, agora na verdade aprender, né, sobre oxirredução, porque oxirredução é assim, é a ponta do iceberg, entendeu? É aquilo que vai anteceder, né, eletroquímica, e a gente precisa saber sobre isso para aí começar a realmente estudar eletroquímica. Então, todas as aulas, eu acho, dessa semana vão ser sobre oxirredução e eu pretendo explicar bem detalhadamente para vocês, porque é um conteúdo que cai em peso em vestibular, cai muito e muita gente tem dificuldade, muita gente mesmo. Então, assim, eu pretendo explicar o mais claramente possível e com calma. Tanto que a gente vai trabalhar várias aulas, eu acho, sobre isso, fazer bastante exemplo, bastante exercício para vocês conseguirem entender, ok? E aí a gente vai falar hoje sobre os conceitos iniciais da oxirredução, vamos falar sobre agente redutor e oxidante e as reações de oxirredução que a gente chama de reações redox. Bom, inicialmente eu quis colocar essa imagem que chama muita atenção, porque eu acho que todos conhecem, né, Estátua da Liberdade. E, enfim, uma curiosidade muito legal e que tem tudo a ver com a nossa aula é que a Estátua da Liberdade, ela foi feita de placas de cobre. E essas placas, elas se oxidaram. A gente vai entender melhor o que é isso. E aí, por conta dessa oxidação, ela acabou adquirindo essa cor meio verde. Então, a Estátua da Liberdade, ela é verde porque o material com que ela era feito, né, no caso o cobre, ele acabou oxidando. E, enfim, é algo bobo, assim, mas tem tudo a ver com a nossa matéria, eu achei algo bem legal pra gente contextualizar. E, contextualizando um pouquinho mais, é o seguinte, quando a gente tem um pedaço de ferro e ele fica exposto no ar, percebe-se que ele vai enferrujando, entre aspas, e isso ocorre devido à presença de água e de gás oxigênio no ar. Na verdade, esse processo espontâneo pode ocorrer com qualquer metal, com maior ou menor rapidez, e é chamado de oxidação. E no caso, o oxigênio sofre redução. A presença de oxigênio na atmosfera terrestre é responsável pelo caráter oxidante de nosso ambiente. A palavra oxidação foi inicialmente utilizada para caracterizar as reações em que o oxigênio se combinava com outras substâncias. Em contrapartida, o termo redução era empregado para caracterizar as reações nas quais o oxigênio era separado dessas substâncias. Mas, atualmente, o conceito de oxidação e redução se refere a outros tipos de reações e não somente aquelas das quais participa o oxigênio. Por que eu coloquei esse pedacinho, né, retirado de um livro, no começo do slide? Quando a gente fala de oxirredução, a gente consegue dividir, né, essa palavra e ver que se trata de oxidação, oxi, né, e redução, já está dizendo, né, redução. Então, a oxirredução é exatamente isso. A gente vai ter uma oxidação e uma redução. E coloquei isso para vocês verem, né, que antigamente eles pensavam uma coisa e, enfim, depois de muitos testes, experimentos, enfim, foi realmente descoberto o que realmente é uma oxidação e uma redução. E não tem necessariamente uma exclusividade com o oxigênio. Não é algo que diz respeito só ao oxigênio, porque
todos os elementos podem sofrer oxidação ou redução, praticamente. Enfim. E agora a gente vai falar realmente, né? Vamos conceituar isso. Como eu já falei para vocês, oxirredução é algo que vai estar relacionado com uma perdão, eu li ali no slide e confundi. Com uma oxidação e uma redução. Então, é uma reação química onde vai ocorrer esses dois fenômenos de maneira conjunta. Então, eu vou ter uma reação que vai ocorrer tanto uma oxidação quanto uma redução. E lembrando, uma coisa muito importante é que na oxirredução não vai acontecer só uma redução ou só uma oxidação. Vai acontecer as duas coisas juntas, entendeu? Também, tipo, não tem como uma acontecer puxa a outra, entendeu? Não tem como eu falar que algo está reduzindo sem ter algo oxidando também. E outra coisa extremamente importante da oxirredução é que o número de NOx, já vou explicar para vocês detalhadamente o que isso significa, o que é o número de NOx, quer dizer, o número de oxidação, o NOx, né, no caso. Enfim, na oxirredução, o NOx dos elementos vai sofrer uma alteração. Vai sofrer uma alteração porque a gente vai ter transferência de elétrons. E vocês vão conseguir enxergar isso melhor. Então, oxirredução, uma redução e uma oxidação acontecendo de forma simultânea, onde o NOx dos elementos, né, que sofreram isso vai ser alterado, ou ele vai aumentar ou ele vai diminuir. E é isso que vai caracterizar o que está oxidando e o que está reduzindo. Vocês vão ver agora. Bom, mas primeiro, falei para vocês que eu ia explicar isso, né? O NOx, vamos lá, deixa eu pegar a canetinha aqui. O NOx, ele é a carga elétrica que um átomo de um elemento adquire quando participa de uma ligação. Então, vai ser a carguinha positiva e negativa de um elemento quando ele está em uma ligação. Só que a gente precisa relembrar que a gente tem dois tipos de ligação. Na verdade, existem mais tipos, mas os principais que a gente estuda mais a fundo é a ligação iônica, que ocorre entre um metal e um ametal. Lembrando, é uma ligação onde há uma transferência de elétrons, alguém vai estar perdendo elétrons e outra pessoa não, e outro elemento vai estar ganhando elétrons. E a gente também tem a ligação covalente, ou chamada de ligação molecular, que é aquela onde a gente vai ter metais e eles vão estar compartilhando elétrons. Fiz essa recapitulação porque às vezes vocês podem não lembrar, enfim, é importante vocês saberem, tá? Mas enfim, se a ligação for iônica, o NOx do elemento vai ser a sua carga real. Então, por exemplo, aqui eu tenho fluoreto de magnésio. Eu tenho um metal aqui ligado a metais, ok? E aí a gente, né, fazendo toda a ligação, enfim, aí a gente pega a carga do magnésio, que é mais 2, ou seja, ele vai perder 2 elétrons. O flúor, ele precisa ganhar um elétron para se estabilizar, né? Porque, vamos lembrar, tem a regra do octeto. A regra do octeto diz que para um elemento se estabilizar, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. E o flúor tem 7, então precisa de 1. E aí ele precisa receber esse um elétron. Aí, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem uma ligação iônica, a gente usa algo chamado regra do escorregador, onde a gente pega e realmente, ó, escorrega as carguinhas e aí a gente tem a ligação formada. Magnésio e 2 flúoros aqui, ok? Então, o NOx desses elementos vai ser exatamente a carga real deles. Esse número que está aqui. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, sei lá, o NaCl, também é uma ligação iônica. O sódio ele vai perder um elétron e o cloro vai ganhar um elétron. E vocês não concordam que aqui tem um e aqui tem um também, ó? Nossa, tá travando tudo aqui. Então, para a gente saber o NOx dele, seria só a gente inverter, né? Aqui seria mais um e aqui menos um. Lembrando que sempre que está à esquerda, vai ser a nossa parte positiva e o lado direito vai ser a nossa carga negativa, vai ser o nosso lado negativo. Ok? Eu vou dar mais exemplos no próximo slide e vocês também vão entender melhor. E aí, isso é uma ligação iônica, né? Agora, quando a gente fala de uma ligação covalente, o NOx dela não vai ser fácil assim. Por quê? O NOx vai corresponder ao caráter parcial que o elemento iria adquirir se a ligação fosse rompida. E aí o par de elétrons ia ficar com um elemento mais eletronegativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ligação covalente do ácido clorídrico, hidrogênio com cloro. Eles estão compartilhando esse par de elétrons.
Se eu quebrasse essa ligação aqui no meio, o que iria acontecer? O hidrogênio, ele ia ficar com esse elétron que ele já tinha, então ele ia ficar com mais um. E o cloro iria acabar perdendo esse elétron aqui, né? Então, menos um. E aí aqui a gente também tem o NOx, tá? Mas a gente vai ver mais pra frente ainda que existem outras formas da gente descobrir o NOx, tá bom? E são muitas regrinhas, mas assim, essa é a parte mais conceitual. Geralmente a gente não usa isso daqui, por exemplo, de vamos pensar se é uma ligação iônica ou ligação covalente. Geralmente a gente vai associar o NOx de cada elemento conforme a sua regra, porque existem várias regras, tá bom? E agora, outra parte assim crucial é o que é oxidação e o que é redução. A gente está falando de oxirredução. Oxirredução tem a ver com oxidação e redução. Então agora a gente vai entender o que é cada coisa. A oxidação é quando a gente tem um elemento que perde elétrons. E o NOx dele vai ser aumentado. Por quê? Vamos lembrar, o NOx não é a carga. Toda vez que algum elemento perde elétrons, ele fica mais positivo. Então o NOx vai aumentar. E aí, uma coisa bem legal de vocês pensarem é que quanto menor a eletronegatividade de um elemento, mais facilmente ele irá oxidar. Por quê? Vamos lembrar, a eletronegatividade nada mais é do que a tendência que um elemento tem de atrair elétrons. A gente não está falando de uma oxidação. Oxidação não é você atrair elétrons, é você jogar eles fora, é você doar eles, perder esses elétrons. Então, quanto menos eletronegativo, ou seja, quanto menor a tendência dele atrair elétrons, mais facilmente ele vai oxidar. Ou seja, numa oxidação, o que é mais fácil oxidar? Um elemento que é eletropositivo ou mais eletronegativo? O mais eletropositivo, porque o mais eletropositivo tem a tendência de perder elétrons, entendeu? Espero que tenha nada para entender, é muito nome, né? Enfim. E a redução é justamente o contrário. Vai resultar no ganho de elétrons, ou seja, ele vai ganhar mais elétrons e o NOx vai diminuir. E, semelhantemente, quanto maior a eletronegatividade, mais facilmente ele irá reduzir. Porque se a redução é ganhar elétrons, isso mesmo. Ai, gente, às vezes eu briso lendo e tentando falar e aí eu me distraio. Mas se a redução é você ganhar elétrons, ou seja, tá recebendo mais elétrons, quanto mais eletronegativo, melhor. Porque a eletronegatividade é isso, é você ter a tendência de atrair elétrons, de ganhar elétrons. Então, os elementos mais eletronegativos vão ser o que vão reduzir mais facilmente. E aí eu coloquei aqui para vocês essa ordem de eletronegatividade e tem uma frase bem boba, assim, conhecida, para vocês decorarem, que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Enfim, essa é a ordem de eletronegatividade. Então, vou dar um exemplinho aqui. Se eu falo para vocês que eu quero comparar, sei lá, o nitrogênio com o fósforo, qual vai reduzir e qual que vai oxidar? O que vai oxidar é aquele que tem a tendência de perder elétrons, né? Ou seja, de se livrar dos elétrons, o menos eletronegativo. Então, no caso, menos eletronegativo, lembrando, aqui é os mais eletronegativos e aqui os menos, tá bom? Então, nesse caso, seria o fósforo, porque o fósforo ele é menos eletronegativo que o nitrogênio, ó. Tá vendo? Ele tá bem antes, ó. Então, a tendência dele é de perder elétrons, não de atrair. E agora o nitrogênio, então, no caso, seria o que iria reduzir, porque a tendência dele é de ganhar mais elétrons, e então é mais fácil dele reduzir do que oxidar, ok? Vamos para o próximo slide, então. Outra coisa, assim, conceito extremamente importante e muito confundido, é a questão do agente redutor e o agente oxidante. Então é o seguinte, a gente fala que um elemento é o agente redutor quando é aquele elemento que vai provocar a redução do outro. Ou seja, é quem está oxidando. Vocês não concordam comigo que, usando esse exemplo aqui,
Não é o nitrogênio que vai reduzir e o fósforo que vai oxidar? Vocês não concordam que o nitrogênio está fazendo o fósforo oxidar e o fósforo está fazendo o nitrogênio reduzir? Então, é essa sacada que a gente precisa ter quando a gente fala de agente redutor e agente oxidante. Não é porque o nome é redutor que é porque ele está reduzindo. O nome é redutor justamente porque ele é o agente, é a causa do outro estar reduzindo. Entendeu? É bem confuso. E o agente oxidante é o contrário, né? É o elemento que vai provocar a oxidação do outro. Ou seja, é o elemento que está reduzindo, porque ele está fazendo o outro oxidar. É isso. Agora um exemplo aqui. Aqui a gente tem o NOx do manganês, do cloro, e manganês e cloro novamente. A gente sempre vai precisar analisar da seguinte forma. A gente vê o NOx de quem está à direita da fórmula, da reação, perdão. Ou seja, os nossos reagentes, e depois a gente compara com os produtos. E a gente vê se o NOx está aumentando ou diminuindo. Porque lembrando, quando oxida, o NOx aumenta. Quando reduz, o NOx diminui. Ok? Então é isso que a gente precisa sacar e aí a gente vai associar. Então, nesse caso, o manganês está com um NOx de mais 4. E aí, depois da seta, ó, quando ele virou produto, o NOx dele diminuiu para mais 2. Estava mais 4, diminuiu para mais 2. Então, se diminuiu, reduziu, ok? Agora no cloro. O cloro ele estava com o NOx aqui, ó, de menos 1. Aí, depois que ele virou produto aqui, o NOx dele foi para 0. Ou seja, aumentou, né? Ele estava no negativo e foi ali pro 0. Ok? Então, se ele aumentou, ele oxidou. E é até legal vocês decorarem dessa forma. É um macetezinho. Rima, né? Reduziu, diminuiu. Oxidou, aumentou, né? Ou seja, se diminuiu o NOx, reduziu. E se aumentou, oxidou. Entendeu? É uma rima. Mas enfim. Então, nesse caso, quem seria o agente oxidante e quem seria o agente redutor? O agente oxidante é o que faz o outro reduzir. Então, é o que faz o outro oxidar. Então, nesse caso, seria o que tem o manganês aqui. Por quê? Não foi o manganês que reduziu? Se ele reduziu, ele fez o outro oxidar. Entendeu? Então, é o contrário, assim. Então, nesse caso, a gente oxidante seria esse aqui. Ok? E o agente redutor? O agente redutor é aquele que oxidou e fez o outro reduzir. Então, nesse caso, seria o HCl. Ok? E acho que tem mais exemplos aqui. Mais um exemplo. Aqui a gente tem o magnésio, hidrogênio e hidrogênio. São esses que a gente vai comparar. O NOx do magnésio nos reagentes era 0. Depois nos produtos subiu para mais 2. Se aumentou, oxidou. Então quem está oxidando nesse caso é o magnésio. Agora o hidrogênio. O hidrogênio tinha um NOx de mais 1 e depois da setinha ele ficou com um NOx de 0. De mais 1 caiu para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. E agora, quem que vai ser o agente redutor e oxidante? O agente redutor é quem está oxidando, porque está fazendo o outro reduzir. Então, nesse caso, seria o magnésio. E o agente oxidante é o que está reduzindo, fazendo o outro oxidar. Então, nesse caso, seria o HCl. Ok? Então, essa seria a nossa resposta. E agora, mais um exemplozinho. A gente tem o ferro, mais gás cloro, virando aqui o... Não lembro o nome. Ai, gente, às vezes é difícil ser química, é muita coisa. Mas enfim, a gente dá essas gafes na aula e não vamos parar e gravar de novo, porque dá muito trabalho. Mas enfim, o NOx do ferro nesse caso aqui, ó, tá sendo 0. Do cloro, 0 também. Aí depois da seta, o do ferro foi para 3 positivo e o do cloro menos 1. Então vamos ver. O ferro estava 0, aumentou para 3. Então, o ferro oxidou. Vou colocar um O de oxidação, tá? E o cloro 0 caiu para menos 1. Então, ele o quê? Ele reduziu. Vou colocar um R de reduzir. Ok, então vamos analisar. Quem vai ser agente redutor e agente oxidante? O ferro não oxidou? Se ele oxidou, ele fez o outro reduzir. Então, ele é o nosso agente redutor, ok? É o ferro. E o gás cloro, ele reduziu,
Se ele reduziu, ele fez o outro oxidar. Então, ele é um agente oxidante. E essa é a nossa resposta certa. Espero que tenha dado para entender a diferença entre agente redutor e oxidante. Confundi muito, mas é só vocês pensarem dessa forma. O agente redutor é o que faz o outro reduzir. Então, não tem como ser o que está reduzindo, entendeu? Porque é o que é a causa, né? É o que está causando a redução no outro. Logo, é o que está oxidando. É bem confuso. E o oxidante, mesma coisa. Ok? Agora vamos falar das reações. Eu vou ler esse trecho também que eu retirei de um livro. E aqui a gente vai ver o que é que vai, enfim, ditar, assim, mandar em uma reação de oxirredução. Bom, então vamos lá. Qualquer reação, como a que ocorre com a mistura ferro, água e oxigênio, na qual átomos ou íons monoatômicos que formam a substância são oxidados e átomo ou íons são reduzidos, é chamada reação de redução e oxidação, simplesmente reação redox, ou seja, é aquela reação que simultaneamente vai acontecer uma redução e uma oxidação. A gente já viu isso. A questão agora é: como se pode identificar uma reação como de redução e oxidação? Como que a gente identifica? Aí, o próprio texto já dá a resposta. Para isso foi criado o conceito de número de oxidação, ou seja, o NOx. E disse que um elemento sofre redução quando seu NOx é reduzido algebricamente, ou seja, quem reduz tem o seu número de NOx diminuído de forma numérica, tá? E um elemento sofre oxidação quando o seu NOx é aumentado algebricamente, ou seja, quando oxida, o número de NOx dele aumenta. Nesse caso, antes de tudo, deve-se aprender como determinar o NOx de cada elemento em cada espécie envolvida na reação, para verificar se está ocorrendo oxidação ou redução, isso é, se trata de uma reação redox. Então, as reações redox, elas só vão acontecer se tiver uma redução e uma oxidação, as duas acontecendo. Se não, não é uma reação redox. Só que, para a gente descobrir se está oxidando ou reduzindo, a gente precisa analisar o NOx de cada elemento, o número de oxidação, que eu já expliquei para vocês lá atrás. E aí a gente precisa descobrir, porque assim, vai ter exercícios que vai dar? Vai, mas a maioria não dá. E aí a gente precisa calcular o NOx de cada um deles, e tem muitas regras, muitas regras. E é importante frisar que as reações redox ocorrem concomitantemente. Isso é, nunca acontece somente oxidação ou somente redução, entendeu? Então, assim, eu já vi exercícios assim, de vestibular que você faz, que eles dão, tipo, 3 tipos de reação. E é para você ver qual delas está sendo uma reação de oxirredução. E aí, por exemplo, sei lá, a gente vê que aí um tá só oxidando, o outro tá só reduzindo, e aí tem uma que tá oxidando e reduzindo. Então, qual que é uma reação redox? A que está oxidando e reduzindo. Não adianta nada a gente ter uma reação onde acontece uma oxidação, mas não tem nenhuma redução, entendeu? Não vinga, entendeu? Então, uma reação redox é aquela onde vai acontecer as duas coisas e a gente vai precisar ver o número do NOx, né? O número de oxidação, na verdade, e entender quem está oxidando e quem está reduzindo. E uma coisa, assim, extremamente importante, que isso vai ditar até vários NOx para você, enfim, descobrir. Uma coisa assim extremamente importante você saber é que a soma dos NOx de todos os elementos em uma espécie neutra é zero. Calma, o que é uma espécie neutra? É aquela onde não há cargas. É uma molécula, é uma substância que ela não está ionizada, ela não está com carga, ela não está com cátion, não está com ânion, não está com nada. Ou seja, é todos esses exemplos aqui que eu dei. Por exemplo, o A veio para aqui atrás, né? Mas tudo bem, aqui, ó. O cloreto de sódio. Vocês estão vendo? Ele não está com nenhuma carga. Se ele tivesse ionizado, se ele tivesse, enfim, se ele não estivesse neutro, aqui teria um mais ou um menos, enfim. Então, então é isso. Oh, meu Deus, peguei o negócio errado. Aqui. Então é isso, né? Uma espécie neutra é aquela onde não tem cargas. Então,
quando a gente for ver o NOx, né, de cada elemento, quando a gente somar, ele vai dar 0. Por exemplo, aqui, o sódio tem o NOx de mais 1 e o cloro de menos 1. Quanto que é mais 1 menos 1? É 0. Então tá certo, ó, zerei aqui. Agora olha a água, mais 1 e menos 2. Só que, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu vou ter que fazer mais 1 vezes 2. Aí vai ficar mais 2, menos 2, ó, que é do oxigênio, vai dar o quê? Vai dar 0. Então, é uma espécie neutra. Mesma coisa com ácido clorídrico, mesma coisa com o hidróxido de potássio aqui. Então, é importantíssimo vocês lembrarem disso, que uma espécie neutra, uma molécula neutra, quando a gente somar o NOx, vai dar 0, tá bom? E aí vai entrar, ó, essa maravilhosa tabela aqui. Enfim, nem coube a tabela inteira em um slide, para vocês terem noção. E tudo isso é regra, gente. Tudo isso é regra de NOx, para vocês saberem identificar. Não vai dar tempo de eu passar tudo que eu queria passar nessa aula, ó. Mas tudo bem, porque eu só tenho mais 4 minutos. Mas eu vou explicando aqui os primeiros, e aí a hora que acabar, acabou, e na próxima aula eu termino a explicação. Mas, então aqui vai ser o seguinte, nessa coluna aqui a gente vai ter a regra, tá bom? A regra para determinar o NOx. Aqui a gente vai ter um exemplo e o valor do NOx. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem uma substância simples, no caso, o H2, A2, A3, enfim, ou uma substância isolada, sei lá, por exemplo, o alumínio metálico, que é Al, só Al sem nada. Quando a gente tem esses casos, o NOx vai ser 0. Tanto que tem aqui, ó, olha esse exemplo, o ferro, ele está isolado, NOx 0. Olha o cloro, ele está na forma de substância simples, o NOx dele deu quanto? 0. Entendeu? Essa é a regra, uma das regras, né? Agora, elemento monoatômico ionizado. O que é um elemento monoatômico? A gente só tem um átomo, ok? Ionizado, tá com carga. Então, por exemplo, quando a gente tem um alumínio 3+, isso aqui é um cátion. O NOx dele vai ser a própria carga, vai ser mais 3. Olha o cloro aqui, por exemplo. O cloro tá com menos 1 no caso, tá? O NOx dele vai ser essa própria carga, menos 1. Então, toda vez que a gente tiver um elemento e esse elemento está sozinho, só ele, com uma carga, o NOx dele vai ser a própria carga. Agora, vamos lá. Família 1A dos metais alcalinos. Aí aqui eu coloquei eles. Lítio, sódio, potássio, enfim. Quando a gente fala de família 1A, o NOx vai ser mais 1. Só você pensar, família 1A, 1. Então, o NOx vai ser mais 1. Positivo, ok? Mais 1. Por quê? Porque ele vai perder esse elétron, né? Agora, família 2A. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, todo o resto. Família 2A. 2 vai seguir a mesma regrinha da família 1A. Não é 2? Então vai ser mais 2. Então, assim, é até fácil você lembrar, né, que família 1A vai ser mais 1, família 2A, mais 2. Ok. Agora, a família 6A. Família 6A, a família do oxigênio, família do enxofre. Aí, quando a gente tiver família 6A, à direita da fórmula, ou seja, do lado direito, o NOx dele vai ser menos 2. Por que vai ser menos 2? Vamos pensar. E, assim, é muito bobo. E se eu falar isso, acho que talvez vocês associem melhor. Mas a família 6A não tem 6 elétrons na camada de valência? Tem 6 elétrons. E vamos lembrar, para ele se estabilizar, ele precisa ganhar 2. Por isso que o NOx vai ser, então, menos 2, porque ele vai precisar ganhar 2 elétrons. Vai precisar ficar mais eletronegativo. Por isso é menos 2. Ah, Letícia, se ele precisa ganhar 2, por que não é mais 2? Porque na química é assim mesmo, né? Quando a gente fala que é menos 2, uma carga é negativa, tá ganhando elétron, entendeu? E é justamente isso que a família 6A precisa, ganhar 2 elétrons. E da mesma forma vai acontecer com a família 7A, a família dos halogênios. Por exemplo, aqui o cloro, HCl. O que vai acontecer? Família 7A, mesma coisa, tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de mais um para fechar a regrinha do octeto. Como que ele vai ganhar esse elétron? Com sinal negativo, menos 1. Por isso que o NOx de família 7A à direita da fórmula vai ser menos 1. E acho que deu, né, essa primeira parte da tabela. Aí na próxima aula eu explico a segunda parte e aqui tem alguns exemplos para a gente fazer, tá bom?
Então é isso, gente. Por hoje é só. Amanhã temos mais. Qualquer dúvida, gente, essa matéria, ela, nossa, tem muita dúvida, muita coisa. Então, assim, podem comentar, podem me mandar e-mail. Assim, confesso que foram poucas vezes que vieram me perguntar ou esse tipo de coisa. Não também que eu fique esperando, assim, um monte de pergunta de vocês. O importante é saber que vocês estão entendendo e que eu tô explicando de forma clara. Enfim, mas é isso. Até amanhã e bons estudos aí, galera. Fé no pai que o vestibular sai, viu? Deixa eu agora parar a aula. Deveria ter saído daqui antes, né? Sou meio lerda às vezes. Mas é isso. Tchau, galera.